Antropologia e o ensino de história. Disciplina Antropologia e Educação, professora Kátia Franciele Correia Borges, acadêmica Cacilene Pereira Durães. Introdução. Todo conhecimento sobre o passado é também o conhecimento do presente elaborado por distintos sujeitos. O historiador indaga com vistas a identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes. As perguntas e as elaborações de hipóteses variadas fundam não apenas os marcos de memória, mas também as diversas formas narrativas, ambas as expressões do tempo, do caráter social e da prática da produção do conhecimento histórico. Segundo o Brasil 2018, as questões que nos levam a pensar a história como um saber necessário para a formação das crianças e jovens na escola são as originárias do tempo presente. O passado que deve impulsionar a dinâmica do ensino-aprendizagem no ensino fundamental é aquele que dialoga com o tempo atual. Um pouco sobre a história. A história não emerge como um dado ou um acidente que tudo explica. Ela é a correlação de forças de enfrentamentos e da batalha para a produção de sentidos e significados, que são constantemente reinterpretados por diferentes grupos sociais e suas demandas. O exercício do fazer história, de indagar, é marcado inicialmente pela constituição de um sujeito. Em seguida, amplia-se para o conhecimento de um outro, às vezes semelhante, muitas vezes diferente. Depois, alarga-se ainda mais em direção a outros povos, com seus usos e costumes específicos. Por fim, parte-se para o mundo, sempre em movimento e transformação. Em meio às inúmeras combinações dessas variáveis, do eu, do outro e do nós, inseridas em tempos e espaços específicos, indivíduos produzem saberes que os tornam mais aptos para enfrentar situações marcadas pelo conflito ou pela conciliação. Um pouco sobre antropologia. Nesse sentido, a partir de uma reflexão sistemática sobre as diferenças do encontro com o outro, que a antropologia paulatinamente se constituiu como uma ciência, ou seja, é a partir do encontro com o diferente que posso questionar os meus padrões de compreensão do mundo, de valorização e de comportamento. É o que se pode chamar de um caráter reflexível resultante da descoberta das diferenças. É assim que posso compreender as diferenças, o outro, e questionar o meu modo de vida, meus valores e minhas formas de compreensão do mundo. A antropologia, comparada às outras ciências humanas, é uma ciência nova, pois surgiu no final do século XVIII, do campo fisiológico, e teve uma interdependência, criando novos métodos científicos de como analisar o comportamento do homem, seja ele cultural, na vestimenta, língua, histórica, biológica, psicológica e entre outras. Antropologia e o ensino de história. Entender de fato essa relação do homem com a sociedade de acordo com o tempo e o espaço, trazendo esses métodos para sua melhor compreensão e análise. E esses métodos antropológicos foram de grande auxílio para a história, pois a sociedade é movida pela cultura, passando de geração a geração, e o manifesto da cultura estudada por antropólogos ajuda o historiador a compreender de que forma aquela manifestação ajudou no processo de formação, dizimação, ocupação, conflitos éticos e sociais, e também explicar fenômenos da sociedade contemporânea, a história do presente. Para se pensar o ensino de história, é essencial considerar a utilização de diferentes fontes e tipos de documentos, capazes de facilitar a compreensão da relação do tempo e espaço e das relações sociais que os geraram. Os registros
e vestígios das quais diversas naturezas, deixadas pelos indivíduos, carregam em si mesmos a experiência humana, as formas específicas de produção, consumo e circulação, tanto de objetos quanto de saberes. Nessa dimensão, o objeto histórico transforma-se em exercício, em laboratório da memória voltado para a produção de um saber próprio da história. Ao promover a diversidade de análise e proposições, espera-se que os alunos construam as próprias interpretações, de forma fundamental e rigorosa. Convém destacar as temáticas voltadas para a diversidade cultural e para as múltiplas configurações identitárias, destacando-se as abordagens relacionadas à história dos povos indígenas originários e africanos. Ressalta-se também na formação da sociedade brasileira a presença de diferentes povos e culturas, suas contradições sociais e culturais e suas articulações com outros povos e sociedades. Antropologia e ensino de história. A inclusão dos temas obrigatórios definidos pela legislação vigente, tais como a história da África e das culturas afro-brasileiras e indígenas, deve ultrapassar a dimensão puramente retórica e permitir que se defenda o estudo dessas populações como artífices da própria história do Brasil. A relevância da história desses grupos humanos reside na possibilidade de os estudantes compreenderem o papel das alteridades presentes na sociedade brasileira, comprometerem-se com elas e ainda perceberem que existem outros referenciais de produção, circulação e transmissão de conhecimento que podem se entrecruzar com aqueles considerados consagrados nos espaços formais de produção de saber. Nesse sentido, as diretrizes curriculares nacionais apontam que a educação das relações étnico-raciais, o ensino de história, a cultura afro-brasileira e africana visam assegurar o direito da igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantir igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além de acesso a diferentes fontes da cultura nacional a todos os brasileiros. Conclusão. Por fim, é importante salientar que, para se adequar às orientações e indicações da Base Nacional Comum Curricular para ensino de História, a antropologia teve e tem fundamental importância nesse processo. É a partir das pesquisas antropológicas que se compreende os conceitos de cultura e a diversidade cultural humana, ou seja, há uma relação profusa entre a antropologia e a história. Referências bibliográficas.